Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te damos graças por mais este dia de vida que estás nos concedendo e por estes momentos que teremos agora estudando a Tua palavra. Suplicamos uma vez mais a presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós, que possamos entender, aceitar a Tua palavra, vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco cada dia a Tua palavra. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, tem suas necessidades, tem os seus problemas, Tu conheces, Pai. E, em especial, pedimos que abençoes Maria Bacelar, e ela pede especialmente pelo filho de uma amiga. Tu sabes qual é o problema que ele está enfrentando. Abençoes Maria Márcia, também o Euríclides, Marli Abreu Lima, Alceu Florentino. Abençoes Josias Rodrigues, Jair Machado, também Nadeja Duran Ludovico e todos os pedidos que eles nos fazem, Pai. Que Tu os abençoes de vitórias em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos falando sobre a supremacia de Cristo e conforme Paulo vem dizendo aqui em Colossenses capítulo 1, que nós estamos estudando esta semana, nós estamos aprendendo e confirmando que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, não porque ele foi o primeiro criado, mas porque ele tem proeminência, ele é destaque entre todos aqueles que viveram já aqui neste mundo e que estão relacionados aqui na Bíblia. Jesus, ele é o primogênito porque ele tem a primazia. Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. E Jesus, ele não é um ser criado. Por quê? Porque se ele fosse criado, ele não poderia ter sido o criador de todas as coisas, conforme nós já vimos aqui em Colossenses, e também o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, versos de 1 a 3, também o verso 14, ali fala que Jesus é o criador de todas as coisas. Então Jesus, ele é o princípio ativo, ele é o criador. Ele não é o princípio que não teve ação, porque aquele princípio que não tem ação são as coisas criadas. Mas Jesus ele é o criador, ele é o princípio ativo da criação. E Jesus, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, ele reconcilia todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, Paulo escreveu: Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Jesus, ele quebrou aquela barreira que existia entre o ser humano e Deus, e essa barreira ela foi quebrada através do sacrifício de Jesus, que morreu por todos os seres humanos, mas somente aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas, todos aqueles que crerem neste sacrifício que Jesus realizou, são reconciliados com o Pai. Eu tenho certeza que a maioria daqueles que acompanham conosco o canal Hora Tranquila já tomaram essa decisão e já aceitaram a Jesus em suas vidas e caminham com Jesus no seu dia a dia. Então nós não somos mais inimigos de Deus, nós agora somos amigos de Deus porque Jesus reconciliou os céus e a terra. Jesus, ele veio para unir a humanidade com o Pai. Jesus, ele é o único caminho que pode nos levar à salvação. E, portanto, este sacrifício que Jesus realizou por meio de seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário é o que faz esta reconciliação entre Deus e o homem. Jesus ele precisou se tornar um ser humano porque, como homem, como ser humano, ele morreu, mas como Deus, ele não podia morrer. E Jesus, tendo essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, como ser humano, ele morreu, esteve sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitou porque ele é Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele mesmo disse que ele tinha vida em si mesmo, ele a dava e tornava a tomá-la, a trazer de volta a vida. E foi isso que Jesus fez.
quando o anjo, naquele terceiro dia, apareceu lá no túmulo, a pedra foi removida pelo anjo, os soldados que estavam lá caíram como mortos por causa do esplendor do anjo que chegou. O anjo disse: teu pai te chama. E Jesus então despertou, e através desta morte e ressurreição de Jesus, nós temos a garantia que se nós também passarmos pelo descanso, pela morte, nós iremos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou e a nossa fé, ela não é vã. Agora, qual é essa plenitude que habita em Jesus? Como diz aqui a expressão do apóstolo Paulo, porque nele habita toda a plenitude. Em Colossenses 2, verso 9, Paulo, ele diz que nele habita em corpo humano toda a plenitude divina. É a plenitude de Deus. Jesus é Deus, não resta a menor dúvida. Você pode ler do Gênesis ao Apocalipse, estudando, pesquisando, esquadrinhando a Bíblia. Você vai ver que Jesus é o agente criador de todas as coisas e ele é Deus. Ele existe desde a eternidade, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Jesus, ele não tem princípio nem fim. Ele, então, nele habita toda a plenitude divina. E João, em João capítulo 1, verso 14, ele disse que Jesus era cheio de graça e de verdade. Sim, esta é a plenitude de Deus, a plenitude divina, cheio de graça e verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa plenitude, a plenitude divina, ela abrange vários aspectos. Por exemplo, a plenitude divina abrange a eternidade, abrange a autoexistência de Deus, abrange o seu poder de criar e também de recriar. E o mais importante, porém, é que essa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, que era a cruz. Jesus, ele sofreu a ignomínia. Jesus, ele foi humilhado. Ele sofreu tudo isso para poder nos salvar. A cruz era uma morte vergonhosa, era uma morte cruel, era a morte que, se a pessoa fosse cidadã romana, jamais ele poderia morrer numa cruz, devido à crueldade que era uma morte de cruz. Uma pessoa pregada, pendurada numa cruz, ela ficava às vezes 2, 3 dias, até aconteceu casos de 1 semana para a pessoa morrer. Era um sofrimento, uma agonia, a pessoa lá pendurada. E quando então, no dia que a pessoa, o criminoso, era pendurado na cruz, quando chegava a tardezinha, eles iam lá e quebravam as pernas do criminoso que estava lá na cruz, para que ele não fugisse durante a noite. E quando os soldados, naquela sexta-feira, chegaram para quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Jesus, ele teve uma morte muito rápida. Foram menos de 6 horas, desde o momento em que ele foi crucificado até o momento em que ele expirou. Foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde ele morreu. Por quê? Foi tão rápida? Porque foram os pesos dos nossos pecados sobre Jesus, os pecados de toda a humanidade que ele estava levando sobre ele ali na cruz do Calvário. Tudo isso ele fez porque Deus é amor. Deus, ele quer salvar cada ser humano. Mas para isso, precisamos sentir o desejo de ser salvos, ir a Jesus, aceitá-lo e viver com ele, caminhar com ele, fazer a vontade dele, fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus que ele nos deixou escrito. É isso que Deus requer, obediência e submissão à sua vontade, porque o preço que foi pago pela nossa redenção, pela nossa salvação, foi um preço muito alto, foi o preço do sangue do Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Como nós dissemos agora há pouco, a cruz, ela era um objeto de vergonha, mas Deus transformou esse objeto
em um poderoso testemunho do seu amor. Lá em Deuteronômio diz que maldito é todo aquele que fosse pendurado no madeiro. É por isso que a maioria dos judeus não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, porque ele foi pendurado no madeiro e então ele é maldito. Mas Deus, através de Jesus, se fez maldição por nós. Levou sobre ele os nossos pecados para que nós pudéssemos então, crendo em Jesus, ter a vida eterna. E a única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está resumida nesta gloriosa verdade. Deus amou. Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Jesus. Aqui, quando lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra mundo no grego quer dizer cosmos, quer dizer todas as coisas criadas no universo. O universo, Deus amou não somente este planeta, mas amou o cosmos, o universo. E então, quando seguimos a Jesus, Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida, nós passamos a ser espetáculo para o universo, espetáculo para o cosmos, tanto para os anjos também como para os homens. Jesus, ele está à porta do nosso coração. Ele está batendo, esperando que nós abramos o nosso coração para que ele possa entrar, fazer morada em nossa vida, cear conosco e nós cearmos com ele. Jesus, ele não força ninguém a aceitá-lo. Satanás, ele ilude as pessoas, ele engana e ele força para que as pessoas façam a vontade dele. Mas Jesus não. Jesus, ele bate a porta e espera pacientemente. Depende de nós aceitarmos e abrirmos a porta do coração para que Jesus possa entrar e fazer morada em nós. E quando Jesus entrar e fazer morada em nós, nós seremos novas criaturas. Nós deixaremos para trás aqueles velhos hábitos que nós tínhamos, aquela velha vida, e passaremos a viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Nós precisamos atender a este amável convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele morreu por mim, morreu por você. Agora a decisão ela é individual. Cada um que ouve a voz do Espírito Santo falando à sua mente, ao seu coração, é que vai decidir se quer ou não estar para sempre com Jesus quando ele voltar. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo da semana e desejamos a todos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a estarmos prontos a ouvir a voz de Jesus, aceitá-lo e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe.